Descubra o motivo da sua falta de crescimento espiritual. Estou disposto a abrir mão de relacionamentos ou vínculos que me afastem de Deus? Eu não sei se você já percebeu, mas tem algumas pessoas que lhe afastam de Deus. Às vezes são pessoas que gostam de fofocar, tricotar, né? Como se diz. Conversar da vida dos outros, bater resenha. E lá está um crente que acabou de sair de um momento devocional, de quebrantamento, de conversa com Deus, dando risada de piadas que ele deveria chorar. Querendo saber coisas da vida dos outros, que ele deveria dizer, isso aí não me interessa. E algumas amizades faz a gente ir se afastando de Deus. Está disposto a abandonar essas amizades? O que nós encontramos aqui, em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Que tipo de conversações eu tenho tido com os meus amigos? Que tipo de influência as pessoas que estão à minha volta têm sobre mim? Essas influências estão me edificando ou estão causando problema na minha vida? E aí a gente fala aqui, o texto está falando de más conversações, então gente má. Mas o que a gente aprende com José é que o vínculo familiar de José não era propício para o crescimento espiritual dele. O vínculo com a família serviu de fator limitador para José. E sabe por quê? Porque o pai de José não deixava o menino desenvolver. Deus, para fazer o menino crescer, teve que tirar ele de perto da barra da saia do pai. E era saia naquele tempo, então não tem como dizer barra da calça. E aí tira ele e leva para o Egito. Porque o menino precisava ser o que Deus tinha dado a ele de sonho. E ele precisava aprender a língua da nação que dominava o mundo. Ele precisava trabalhar ali, ele precisava saber como era que as coisas funcionavam naquele país, porque era para lá que Deus o queria. Mas Jacó ia deixar? Deus teve que usar a inveja dos irmãos para conduzir aquele menino para que ele fosse para o lugar que ele tinha que ir. Porque o pai e a superproteção do pai não deixavam o menino crescer. Então, às vezes, o fator limitador não é um amigo ruim. E a má influência de amizades, às vezes, é a superproteção que nós costumamos dar para os nossos filhos. Ou a família costuma dar. Você já viu aquele indivíduo torto e muito carismático que todo mundo fica passando a mão pela cabeça? No dia que esse todo mundo some e desaparece, o indivíduo aprende a viver de forma correta. Mas o que nós precisamos entender é que, às vezes, a família é o fator limitador, e era na vida de José, e José, então, precisou se afastar da família. E aí, os amigos descrentes. É interessante, porque no caso de José, você vai observando que ele foi mudando de fase. Ele sai da casa da família e ele vai para a casa de Potifar. Chegou a hora de sair da casa de Potifar, porque o que ele tinha de aprender ali, ele já tinha aprendido. E aí Deus usa a situação que passou ali para tirá-lo e levá-lo para a cadeia. Mas não era uma cadeia comum como outra qualquer. Porque José foi para a cadeia aonde os políticos eram presos. Ele ia ser um político. Aonde é o melhor lugar para você estar para aprender política? Se não o lugar onde tem os injustiçados e os espertalhões que andaram fazendo coisa errada. E Deus leva ele para lá, e ele começa a servir essas pessoas, ele começa a ouvir as coisas que aconteciam no palácio, ele começa a aprender como é que funciona a política lá dentro do palácio de Faraó, e ele vai se desenvolvendo e crescendo, porque agora ele está num outro ambiente, com outras pessoas que Deus queria que ele estivesse. Mas sempre firme no Senhor, porque senão ele ia se corromper ali. Mas o que a gente aprende, então, é que José foi recebendo as bênçãos da parte de Deus, porque Deus foi conduzindo para que ele estivesse no ambiente que ele precisava estar e crescer. E aí a pergunta é, eu estou disposto a abrir mão de relacionamentos ou vínculos que me afastem de Deus?
Às vezes o vínculo que te afasta de cumprir o propósito de Deus é o fato de que você não sai da região para ir para outro canto, talvez estudar, por causa de vínculos familiares. E aí você passa a não crescer e não desenvolver espiritualmente. Fica estacionado. E quem fica estacionado começa até a crescer. E vai retroagindo.